Existe um versículo em Salmos, irmãos, que diz que quando a palavra do Senhor é ministrada, ela traz instrução aos simples, ela traz caminho e guia a vida do simples e do servo de Deus. Então é nessa confiança que nós nos achegamos ao Senhor e à sua palavra, né? Para obtermos dele, a partir dela, por meio dela, a instrução, né? E direção para nossas vidas. Eu queria abrir com os irmãos 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu tenho alguns textos para abrir junto com os irmãos, então a gente vai fazer hoje meio que uma maratonazinha de versículos bíblicos. Coisa pouca, não muita, tá bom? Mas eu queria que os irmãos me acompanhassem aqui, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, a partir do versículo 5, diz assim: também vós mesmos. Eu queria pedir aos irmãos que a gente vá ler devagarzinho, porque a gente não tem pressa, e a gente vá lendo essa palavra e permitindo com que ela vá penetrando em nossos corações. Não precisa ter pressa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou em outras versões, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Prestem bem atenção ao versículo 9. Vós, porém, serão raça eleita. Desculpa, irmãos, eu li aqui no tempo verbal errado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes da gente ir para o próximo versículo, para a próxima porção da palavra de Deus, eu queria enfatizar apenas o verbo ser ou estar, do modo como ele está conjugado nos versículos. No versículo 5, nós somos edificados. No versículo 9, nós somos raça eleita. E no versículo 10, nós somos povo de Deus. Vamos para o próximo versículo, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler só o 6 mesmo. Capítulo 1, versículo 6, Apocalipse. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O tempo verbal aqui está no passado. E constituiu. Né? Se alguma versão tiver diferente aí no futuro, por favor, levante a mão e me diga. Agora vamos para o versículo 5, verso 10. O capítulo 5, verso 10 do mesmo livro. Apocalipse 5, verso 10, diz assim. A partir do 9, né? É melhor. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos,
Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Mais uma vez, no passado, nós já fomos constituídos. Vamos para o próximo versículo, que está em Romanos 5,17. Perdão, irmãos. Colossenses 1,13. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 13. 13. 1, 3. 11, 12, 13. Versículo 13. Esquece. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Passado, ele nos libertou. Agora vamos para Hebreus capítulo 1, para finalizarmos, estamos quase finalizando, faltam só esses 2 versículos. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos a partir do 1, né? É melhor. Hebreus 1, a partir do 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, com essa mesma perspectiva de o Filho de Deus sendo constituído herdeiro, vamos para o versículo final, antes da gente começar, que é Romanos 8,17. Romanos 8, versículo 17, parte A. Romanos 8, versículo 17, parte A, diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Primeira pergunta, irmãos. Hebreus capítulo 1 disse que Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas. Quem é aquele Filho ali? Obviamente, o nosso Senhor Jesus. E Romanos capítulo 8 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa dizer, obviamente, que nós somos também herdeiros com Cristo de todas as coisas. A pergunta é, eu e você nos vemos assim? Eu e você nos vemos nessa posição ou nós estamos ocupados e perdidos com a nossa condição? Isaac, no início antes de a gente começar, ele me perguntou qual seria o título do compartilhar, e o que eu pensei, imaginei no início, era que o nome poderia ser identidade. Identidade porque eu acredito que nos falta um pouco, irmãos, compreender pela Escritura Sagrada qual a nossa real identidade. Nós vivemos hoje numa sociedade que a crise de identidade é absurda. Talvez a gente não tenha vivido em nenhum outro tempo com uma crise de identidade tão profunda e tão séria como a que vivemos hoje. Aí você pode me perguntar, mas Tigo, você só tem 27 anos, como é que você pode falar isso com toda certeza? Pelos livros. Nós sabemos pelos livros de história, pelos contos, que o mundo não era como é. Que as pessoas não pensavam ser o que elas hoje pensam ser. São homens que pensam ser mulheres, são mulheres que pensam ser homens, são homens que pensam ser animais, são mulheres que pensam ser animais, está uma loucura. E o pior não é você pensar isso, o pior é você defender a ferro e fogo e brigar com pessoas, e não só isso, e fazer essas pessoas serem presas e punidas, perderem os empregos, o sustento, por causa da sua crise de identidade. Irmão, se essa crise de identidade estivesse só no mundo, estaria bom. Estaria perfeito. Porque se tivesse só do lado de fora, a partir do momento em que o mundo, que as pessoas que estão no mundo fossem inseridas na igreja, elas, a partir do momento em que a Escritura fosse sendo ministrada, que a palavra fosse sendo ensinada, elas seriam curadas da sua crise de identidade.
Só que a gente se depara com uma triste realidade. No meio do povo de Deus, nós também temos uma seríssima crise de identidade. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para o que fomos chamados, nós não sabemos o nosso lugar no corpo, nós não sabemos o que devemos fazer, o que não devemos fazer, nós não sabemos as riquezas que temos, nós não sabemos praticamente de nada. Mesmo sendo igreja, mesmo sendo o corpo de Cristo, e como o Léo bem lembrou, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nosso interior, essa crise ainda permanece. Infelizmente, irmãos, essa crise de identidade, ela é uma das raízes de seríssimos problemas no corpo de Cristo. Eu poderia falar de várias músicas, posso falar de duas delas, né, que de alguma maneira expressam um pouco dessa crise de identidade, né? Desculpa aí se eu acabar falando de alguma música que vocês gostam, tá? Me dá poder de filho, porque eu necessito caminhar sobre as águas. Ora, irmãos, nós já fomos feitos filhos há muito tempo. Desde que nós cremos, nós já somos filhos há muito tempo. A gente não pode cantar o óbvio. Uma vez eu recebi um irmão lá em casa, Jorginho, e ele disse o seguinte: irmão, esse assunto de música é muito sério na igreja, porque nós purificamos nosso coração e nossa mente estudando a Escritura e jogamos tudo por água abaixo, cantando músicas que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. E, obviamente, falando de música, eu não poderia deixar de mencionar a coroa de todas, que é a minha vitória tem sabor de mel. Que crise de identidade absurda nós estamos vivendo no corpo de Cristo. Que negócio terrível, porque a gente está cantando músicas que dizem que o nosso irmão, aquele que é o nosso membro, e do qual também nós somos membros, porque, irmãos, a igreja de Deus, ela não é um CNPJ, ela não é uma organização social, uma coisa que vai atrás de pessoas para tirar das drogas, e para tirar mendigos da rua, e para livrar mulheres que estão sendo oprimidas, ou seja lá o que for. Amém por todas essas coisas. Essas são coisas que estão agregadas ao povo de Deus. Mas o corpo de Deus, ele é um corpo orgânico, vivo e real. Quando nós partimos este pão, a realidade incluída nele é muito profunda. Sabe por que nós não percebemos? Que nós estamos acostumados com floreios. Nós estamos acostumados com coisas arrumadas. Nós estamos acostumados com a simplicidade e purezas devidas a Cristo. Nós não sabemos o que é isso. Irmãos, eu me recordo da reunião de sexta-feira na casa de Dai. Irmãos, não tem coisa mais preciosa do que você poder chegar na casa do seu irmão, entrar na casa dele, ser recebido por ele e participar de uma reunião gloriosa onde todos têm o que dar, onde todos têm com o que cooperar, onde todos têm o que trazer. É como um ajuntamento de panelas. Dai traz o feijão, eu levo arroz, Nuca leva a carne, Lê leva a pimenta, que eu sei que ela gosta de uma pimenta. Então, irmãos, assim também é no corpo de Cristo. Não é um CNPJ, não é uma organização, é um corpo vivo. E a falta de percepção clara dessa realidade nos faz viver aquém daquilo que a Bíblia diz que somos e que temos. Existe uma música que, pelo menos a primeira parte da música, essa parte da música eu gosto muito, ela é muito interessante. É uma música de Eli Soares que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E aí ele vai dizendo isso: eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus tem misericórdia. Então Jesus me encontrou e me esqueci essa parte, e me abraçou com graça e glória, tirou meu cativeiro, me deu novas vestes de louvor para cantar. E aí ele repete essa parte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A pergunta é: isso é real nas nossas vidas? Porque, irmãos, nós precisamos compreender duas realidades. Uma coisa é posição, e aqui está a nossa crise de identidade.
Porque existe a posição e existe a condição. Se nós não entendermos a nossa posição, a nossa condição nunca muda. A nossa condição sempre será a mesma. Se nós estudarmos Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8, nós iremos perceber que ali existem duas situações. A primeira é posição e a segunda é condição. Romanos 5, a partir do 12 até o final de Romanos capítulo 5, a posição é em Adão. Romanos 6, nossa posição é em Cristo. Romanos 7, a nossa condição é na carne. Romanos 8, a nossa condição é no Espírito. Mas, irmãos, percebam que a posição vem primeiro que a condição. Se nós não compreendermos a nossa posição em Cristo, nós não poderemos nos posicionar de maneira adequada, de maneira coerente. Estávamos conversando essa semana, eu e Dá lá em casa, estava almoçando lá em casa, eu, Mo, Dai, e estávamos conversando sobre Valença, sobre a cidade de Valença, sobre o fato do povo de Valença não ter consciência dos seus direitos. E, obviamente, por não ter consciência dos seus direitos, ele não vai conseguir cobrar. Então, por exemplo, um serviço que é gratuito, como o SUS, na verdade, um serviço que é pago pelo pagador de imposto, com o dinheiro do pagador de imposto, ele é tido pelas pessoas que são ignorantes, de fato, no significado da palavra ignorante, que é sem informação. É um serviço gratuito, é um favor. As pessoas chegam implorando pelo serviço do SUS, mas eu e você, e graças a Deus temos informação, queremos olhar para essa pessoa e dizer, pelo amor de Deus, isso é um direito seu, você pagou por isso. Semelhantemente, no reino de Deus, a diferença é que nós não pagamos por isso. Mas, irmãos, nós somos herdeiros de todas as coisas. Nós somos reino e sacerdote, nós somos reis e sacerdotes, para oficiar diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós também somos raça eleita, nós também somos sacerdócio santo, nós também somos povo de Deus. A pergunta é, na sua segunda-feira, você se vê assim? Na correria do seu dia a dia, não pega, não sobe e vai, não pega criança, chora, troca de fralda. Será que nós nos vemos assim? Muitas vezes estamos tão ocupados com a nossa condição, que muitas vezes, infelizmente, é na carne, que não conseguimos desfrutar da posição que temos. Somos chamados de povo de Deus e ignoramos tal informação. Irmão, nós necessitamos de luz do Espírito Santo. Nós carecemos de luz, nós carecemos ver aquilo que somos e aquilo que temos. Paulo vai dizer que, na verdade, existem alguns irmãos, às vezes a gente se pega falando determinadas coisas, porque em mim não habita bem nenhum. Oh, meu Deus, eu sou tão miserável. Não, irmãos, a palavra diz em mim, na minha carne. Porque em meu espírito habita Deus. Deus habita em meu espírito e no seu espírito. Mas você pode pensar, irmão, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. Eu não sou digno disso, aleluia, que você entende assim. Glória a Deus. Eu me preocuparia se você entendesse diferente. Aí a gente teria que chamar uma reunião de serviço, botar você na roda e perguntar o que estava acontecendo com a sua cabeça. O problema, irmãos, é que no nosso dia a dia nós ainda procuramos em nossas atitudes, nós ainda procuramos em nossos pensamentos motivos pelo qual Deus possa nos ter escolhido. Porque eu sou uma pessoa bonita. Deve ser. Toco bem. Sou uma pessoa inteligente. Ai, meu Deus, sou uma mulher bonita, canta bem. Marcelo nem se fala. Excelente profissional. Empresário de primeira linha. Deus deve ter escolhido ele por isso. Oh, irmãos. Nada disso. Por nada disso Deus nos escolheu. Deus nos escolheu porque Ele quis. Porque Ele nos chamou. Porque Ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Nós já somos. Nós somos como reis nos comportando como mendigos. E achando que isso é tão bonito. Eu sou rico, mas eu vou me comportar como um mendigo aqui, tá? Eu vou sair todo maltrapilho. E eu vou falar com as pessoas como se fosse mendigo. Eu vou andar fedendo. Irmãos, não há beleza nenhuma nisso. Pelo contrário. Muito pelo contrário.
Nós carecemos da ajuda do Espírito Santo que habita em nós, que está aqui em nosso meio. Ele está aqui, irmãos. Mas, pois é, essa reunião não foi muito pegada, não. A reunião hoje não foi muito lá. Mas ele está aqui, irmão. Ele está, irmão. Ele não saiu de mim e de você, não. A reunião esteja pegando fogo, não esteja. Ele está comigo e com você, porque ele foi enviado como um selo. E selo, nós somos carimbados com o selo do Espírito Santo, e o Senhor naquele dia abrirá o selo. Vamos colocar de maneira figurada. E nos transformará e nos fará de fato aquilo que Ele quer que sejamos, a partir do nosso espírito, primeiro habitando Deus em nosso espírito, depois nos transformando a partir do nosso espírito, nos tocando, nos falando, e tendo nossa alma sujeita ao Espírito, a fim de que naquele dia o nosso corpo seja transformado em glória e o corruptível seja revestido de incorruptibilidade e o mortal seja revestido de imortalidade. Mas, irmãos, como é necessário e importante compreendermos a nossa posição. Nós estamos em Cristo e isso basta. Nós não precisamos de adereços, nós não precisamos de enfeites, nós não precisamos de nada mais. Se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Você não precisa pintar o cabelo para ser brasileiro. Você não precisa botar uma roupa diferente para ser brasileiro. Você não precisa fazer nada a mais do que nascer no Brasil para ser brasileiro, ora, meu Deus do céu. Quando nós nascemos de novo e fomos inseridos em Cristo, nós somos dele e ele é nosso. É isso que a Escritura diz. Nós temos duas condições. Uma, esperar aquele arrepio sair da planta dos pés até a cabeça para nós acreditarmos nisso. Ou fazemos o contrário, que é a ordem bíblica. Nós cremos e depois, pela graça, sentimos. Essa é a ordem de Deus. Porque, irmãos, nossas emoções, elas são traidoras. As nossas emoções, elas nos traem. Elas são como um excelente jogador de capoeira. Quando nós levantamos a perna, ela passa embaixo. E nos arrasta, nos joga no chão. Levante a mão aí, por favor, quem nunca foi traído pelas suas emoções. Graças a Deus que... graças a Deus que ninguém. Senão eu ia perguntar, irmão, me ensine. Me ensine como não ser traído pelas emoções, porque elas nos traem, irmãos. Nós somos generosos na carne, nós somos pacientes na carne, nós somos bondosos na carne. Nós somos gente boa na carne. Tudo na carne. Emoções nos traindo para lá e para cá. Mas se a palavra de Deus diz que nós somos ele, sacerdote, você e eu, vamos esperar sentir um arrepio que sai do pé até a cabeça para acreditarmos nisso, ou nós iremos crer nisso e pela graça de Deus, se Ele quiser, iremos sentir a alegria e o gozo de sermos reis e sacerdotes do nosso Pai. Qual a nossa ordem? Qual tem sido a nossa ordem? Mas antes de você responder, eu quero te dizer, para mim e para você, a ordem bíblica é o contrário. A ordem bíblica nós lemos, nós cremos e pela graça de Deus sentimos. Tudo começa no Espírito. Tudo começa em Deus e na sua palavra. Amém, irmãos? 1 Pedro, os irmãos, se quiserem, pode deixar aberto, mas eu queria enfatizar algumas coisas em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, verso 10, verso 9, que foi o versículo que nós lemos. E nesse versículo diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A raça eleita. Você se vê como raça eleita? Eu me vejo como raça eleita. Então nós temos um problema de identidade. Irmão, mas meu dia não foi muito bom, não. Se eu tivesse orado assim, e se eu tivesse lido a palavra, se eu tivesse pregado o evangelho, eu poderia me considerar raça eleita. Se você achar isso no texto bíblico, você me fala. Porque o Senhor fez isso pela graça. Gratuitamente, Ele nos deu tudo. E
E não é justamente isso, irmão, que nós celebramos um domingo pela manhã. Não é justamente isso que nós vemos todos os domingos, a nossa pobre miséria, como diz o versículo de Daniel, a nós o corar da vergonha, mas a ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Não é isso que vemos todos os domingos, a nossa miserabilidade. Nós estamos acabados no chão, mas o Senhor está com sua mão estendida. E há dois tipos de crente, irmãos: os soberbos e os humildes. E como nós somos soberbos? Me perdoe, irmãos. Como nós somos soberbos? Como nós não permitimos que nosso ego seja quebrado para aproveitarmos da graça de Deus? Porque se somos irmãos, somos pela graça. Se somos pastores, pregadores, missionários, seja o que for, pela graça. Tudo pela graça. Óbvio, irmãos, há uma resposta a essa graça. Alguns respondem, outros não. Nós sabemos disso. Mas é tudo pela graça. Por que eu falei que existem dois tipos de crente? Porque a palavra vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo domingo, ou todo dia, que nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele tem um rio de graça para nos oferecer. Um rio de graça, pronto para nos banhar. Esse é o nosso Deus. Ah, irmão, mas você está falando assim, e se nós pecarmos? Como disse um saudoso irmão, pecado na vida do crente deve ser um acidente. Porque Romanos diz que aqueles que se inclinam para a carne, têm as suas mentes voltadas para a carne, desfrutarão de morte. Mas aqueles que têm a sua mente voltada para o Espírito, de vida e paz. Ó, irmãos, não há nada melhor do que desfrutar de vida e paz. No trabalho, na relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Não há nada mais precioso do que gozar de vida e paz, porque estamos no Espírito. Compartilhando com... A gente faz um estudo dia de quinta-feira, faço com a irmã de Patrícia. Nós estamos estudando o livro A Vida Cristã Normal, que é um estudo basicamente sobre Romanos do 1 ao 8. E na semana passada nós tocamos um pouco nessa realidade de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Como que nós nos vemos diante dessa realidade? E aí eu preciso enfatizar novamente qual é ou qual tem sido a nossa condição. E uma vez que você responda isso para você mesmo, não precisa me dizer por que nós estamos nessa condição. Porque temos toda a provisão em Cristo. Temos sido humildes ou temos sido soberbos? Porque se não há graça em nossa vida, irmão, só tem uma resposta. Se não há graça de Deus fluindo em mim e em você, só tem uma resposta: soberba. Única e exclusiva. Porque você era inimigo de Deus, eu era inimigo de Deus. E porque eu disse creio, e o meu coração creu, como diz Romanos capítulo 10, porque a palavra está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, no teu coração creres, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ser salvo ali é, obviamente, imediatamente se tornar filho de Deus. Então quer dizer que em 10 segundos eu posso deixar de ser um gladiador que está com um escudo e uma lança contra Deus, para depois de 10 segundos, porque eu criei nele, e criei com o coração, me tornar filho dele. Ó, irmãos, só Deus pode fazer isso. Eu fico realmente, a cada momento que eu, pela graça de Deus, separo um tempo, tento ler, tento debruçar, tento estudar, não tem como não ficar tomado pela graça de Deus. De fato, Deus fez algo impensável, inimaginável, algo que nenhum homem poderia imaginar. Deus pagou no seu Filho o preço do nosso pecado. E
não só no exterior do inferno, porque infelizmente no meio do povo de Deus nós temos a máxima de que Deus morreu na cruz, o Filho de Deus morreu na cruz, para que nos tirasse do inferno. Irmãos, me perdoem, mas na escala de importância, tirar do inferno é a menor. Na escala de importância, livrar do inferno é a menor. O Senhor, Ele não só nos deu perdão de pecados, Ele nos deu libertação dos pecados. Nós somos chamados e constituídos o quê, irmãos? Reis e sacerdotes. Só que a gente acha, erroneamente, que nós só iremos reinar alguns, não todos, no reino milenar. Mas Romanos não diz isso. Vamos comigo em Romanos, rapidinho, para a gente ver essa realidade, ainda que rápida. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem, percebam essa palavra, abundância. Deus não é regrado, irmãos. Deus não dá espírito por medida. Deus não é canguinha, Deus não é mesquinho. A abundância da graça e o dom da justiça, que palavra é essa, irmãos? Reinarão. Onde? Em vida. Irmãos, não tem nada melhor do que nesse corpo mortal reinarmos sobre o pecado. Nada melhor. Você poder o pecado te tentar e você em Cristo ter força de dizer a Ele não. Não. Em Cristo temos essa possibilidade. Temos essa graça de reinarmos em vida. Primeiro aspecto, reis. Segundo aspecto, sacerdotes. O que é que Pedro, que nós acabamos de ler, lemos há pouco, diz? Porque somos um sacerdócio santo para oferecer, diz o quê? Sacrifícios a Deus por meio de Jesus Cristo. E depois, na verdade antes, né? Em Romanos capítulo 12 vai dizer, portanto, irmãos, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó, irmãos, como nós podemos agradar a Deus? Isso é maravilhoso. Como, irmãos, pare um tempo, medite um pouco sobre os seus pensamentos nos últimos 3 dias. Quão terríveis eles têm sido. Talvez quantas blasfêmias você falou contra o Senhor, sei lá. Isso para colocar os mais terríveis, fora os outros. Ó, irmãos, como que nós, com essa condição terrível, podemos agradar ao nosso Deus, se não e única, exclusivamente, estando em Cristo como posição, porque nós já estamos, e andando no Espírito como condição? Ó, irmãos, não tem outra coisa maravilhosa. Muitas pessoas querem agradar a Deus, então elas fazem sacrifícios, então elas sobem escadas de joelho, elas fazem penitências, e trabalham, e fazem tudo, e dão seu dinheiro aos pobres, mas eles não sabem, coitados deles, que eles não estão agradando a Deus em nada. Obra morta, trapo de imundícia, é o que tem sido dado ao Senhor. Quando você faz a sua procissão a pé, de joelho, faz o seu sacrifício de animal, ou se faz o que você quiser, você não vai agradar a Deus. Deus não quer sacrifícios e ofertas. Ele quer que nós estejamos em Cristo, e essa é a única e exclusiva forma de agradarmos a Deus. Então, irmãos, se nós não compreendemos a nossa posição, isto é, a nossa identidade em Cristo, nós iremos caminhar como barata tonta. Você bate na cabeça dela, pô! E ela fica parecendo uma louca, desvairada, olhando para lá e para cá, sem saber o que está fazendo, sem saber quem é. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, irmãos. E que essa seja a nossa oração. Tanto de quem vos fala, tanto dos que ouvem. Não há diferença alguma
Somos pecadores salvos pela graça, necessitados da iluminação do Espírito Santo, para compreendermos e, de fato, termos revelação espiritual daquilo que nós já somos, para que nós possamos, de fato, cantar aquilo que somos, e não aquilo que a gente pensa que vai ser ainda. Como eu disse, irmãos, a ordem de Deus é crer e depois sentir, não o contrário. Por isso que a leitura da palavra de Deus, ela deve ser algo presente nas nossas vidas, diariamente. Ô, irmão, mas eu estou sem vontade de ler a palavra de Deus. Quem nunca se encontrou nessa condição, irmãos? Quem nunca se encontrou nessa condição? De você olhar para a Bíblia, olhar para o celular e dizer a seguinte frase: rapidinho, Senhor. Rapidinho. E eu e você passamos ali horas a fio. E a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é a nossa vida, que nos traz alegria, gozo e paz, que até quando toca em nossa ferida, que até quando expõe a nossa condição, nós sentimos a dor, mas dizemos graças a Deus por ela. Quem já assistiu as Crônicas de Nárnia vai lembrar que no livro 3, no filme 3, Eustáquio, que se torna um dragão, no final ele é libertado por Aslan, que ali representa a figura do Senhor Jesus. Quando ele está passando as unhas na areia, que isso é no filme, no livro, salvo engano, é no peito, não é isso, Nando? E aí no final, quando ele é libertado daquela condição de dragão, perguntam a ele: e aí, como foi ser libertado por Aslan? Ele fala assim: doeu, mas foi uma dor boa, me fez muito bem. Ou seja, a palavra de Deus, mesmo quando expõe a nossa incapacidade, mesmo quando expõe o nosso erro, nós dizemos: obrigado, Senhor, obrigado por essa limitação, obrigado pela sua palavra que toca na minha ferida, mas me dá vida, vida em abundância. É isso que temos, é isso que somos. Nós somos nada mais, nada menos, irmãos, do que herdeiro de todas as coisas. Não importa o que você faça. Você se converteu agora, você se torna herdeiro de todas as coisas. Não é por mim, não é por você, não é pelo que fazemos, mas pelo aquilo que somos, na verdade, pelo aquilo que fomos feitos. Fomos feitos, feitura dele em Cristo. Depois, só depois que nós temos o para boas obras. Mas primeiro nós somos feitos nele. E essa é a grande mensagem do Evangelho. A mensagem que diz assim: você, ladrão miserável, você tem um lugar separado no corpo de Cristo. Creia, arrependa-se. E se aquele ladrão miserável crê no Evangelho, ele vai se tornar, naquele exato momento, meu irmão e seu irmão, meu membro e seu membro, conectados a mim e a você para toda a eternidade, assim como estamos conectados ao nosso Senhor. Não podemos ser separados dele, é impossível. Nós temos dois lugares nas regiões celestiais: em Cristo e fora dele. Irmãos, nem sequer a capacidade de nos libertarmos do império das trevas nós tivemos. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é o meu e o seu status neste momento no que diz respeito à posição? Somos reis, somos sacerdotes, somos nação santa, nós somos povo adquirido, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que somos. É isso que somos. Agora, como temos andado, aí é a segunda parte. Mas perceba que a nossa condição, ela é sim determinada pela percepção da nossa condição. Vou repetir. Perdão.
A nossa condição, ela está condicionada à nossa percepção da nossa posição. A nossa condição está condicionada ou diretamente ligada à nossa percepção da nossa posição. Teve uma frase que uma irmã falou lá em casa, nós recebemos ela em junho. Ela saiu da cozinha e falou assim: ô meu irmão, obrigado por tudo, Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês, eu só queria te dizer que meu pai não deve nada a ninguém. Ela fala isso já há um tempo, mas irmãos, essa pequena frase que diz: irmão, o meu pai não deve nada a ninguém, mostra de alguma maneira a apropriação dela dessas realidades. Amém? O fato de ela ter dito essa pequena frase: ó irmão, deixa eu só dizer uma coisa, meu pai não deve nada a ninguém, viu? Meu pai não deixa ninguém devendo. Ele não deve nada a ninguém. O pai dela, obviamente, que ela estava falando do nosso Senhor, irmãos. Ô irmãos, o que é que eu vou cobrar ao meu Senhor? Me diga o que é que eu vou cobrar. Eu devo a Ele a minha vida, o meu existir, o meu respirar, a minha família, o meu trabalho. Eu devo quem sou a Ele, o que é que eu vou cobrar dele? Mas Ele, sendo rico em misericórdia, por sua abundante graça, Ele nos dá. Nunca pode falar, nunca já recebe pessoas em casa. Muitas vezes recebeu e o Senhor abençoou. E disse: não, tome aqui. Um relato que ela contou, que eu me lembro, nunca esqueço, que é o relato da promoção no estado, que tinha um curso que tinha que ser feito. Ela recebeu os irmãos, não deu para fazer o curso foi prorrogado. Ela tinha perdido a data, porque tinha recebido os irmãos, depois ela foi diante do Senhor e falou: Senhor, eu estava recebendo os teus filhos, tenha misericórdia de mim. O Senhor, por sua graça e misericórdia, concedeu. Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, mas pelo amor profundo que brota dele, Ele abençoa a Nuca, Ele abençoa a Zuleide, Ele abençoa a Luiz, Lê, Marcelo, eu, Dai. Irmãos, como nós necessitamos compreender a nossa identidade. Talvez seja um dos temas mais urgentes no meio do povo de Deus. Seja compreender a nossa identidade, porque quando o povo de Deus se posiciona, irmão, querido, irmão, que o inferno se prepare. Porque quando o povo de Deus se posiciona, querido, irmão, são almas salvas, vidas transformadas, casamentos restaurados. Às vezes a pessoa está lá no mundo, casamento destruído. Quando a igreja se posiciona e vai no poder do Espírito, vidas são salvas, casamentos restaurados, vidas transformadas. Porque no final das contas, Deus está preocupado com corações. Deus está preocupado com vidas. É com elas que Deus se ocupa. Então, irmãos, vamos colocar assim, o encargo para essa manhã era esse. Era de chamar a nossa atenção no que diz respeito à nossa identidade. E estabelecer, ou na verdade compartilhar mais uma vez com os irmãos, pequenos segredos, que na verdade não são segredos, que podem de fato transformar a nossa vida cristã. Nenhum deles, é o que eu já mencionei várias vezes. Nós não precisamos sentir nenhum arrumpio, os cabelos tudo da cabeça subiu. Oh, meu Deus do céu, eu olhei essa palavra, meu Deus, o cabelo do céu arrepiou, meu Pai do céu, que versículo! Pode acontecer, irmão. Pode acontecer. Mas a ordem é o contrário. Ó Senhor, a tua palavra diz que eu sou rei e sacerdote. Então eu me ofereço assim a ti, como rei e sacerdote. Romanos capítulo 6 tem 3 verbos importantíssimos e necessários para a nossa vida: saber, considerar e oferecer. Vamos rapidinho. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. No mesmo capítulo, Romanos 11, 6, 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o terceiro verbo está lá em Romanos 6,13, que diz: oferecei-vos a Deus. Primeiro eu sei, depois eu me considero e depois eu me ofereço. Essa é a regra de trabalho de Deus, não o contrário. A palavra aqui não está sinta e depois viva. A palavra está saiba. Como é que eu vou saber? Lendo, uai. Estudando, vindo para a reunião da igreja, ouvindo a ministração da palavra. É assim que eu sei. Depois de saber, eu me considero. Considerai-vos. E depois de nos considerarmos, nós nos oferecemos. Então, sabemos que somos reis, sabemos que somos sacerdotes, sabemos que somos nação eleita, sabemos que somos sacerdócio real, sabemos que somos co-herdeiros de Cristo, de todas as coisas, não é de uma coisa ou de outra, nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Nós somos, irmão, a gente consegue perscrutar o que é isso. Por isso que é loucura a pregação do Evangelho. Nós somos herdeiros, nós somos transformados e feitos herdeiros de Deus por uma simples palavra. Sim. Que palavra poderosa, irmão. Sim. Alguém diz assim: você quer Jesus? Você diz sim. Você no coração creu naquele momento. Esse sim é a chave da vitória. Aleluia. O sim do descrente é a chave da vitória para ele se tornar um filho de Deus. Meu Deus, se eu soubesse, eu faria isso antes. Se eu soubesse, por que não me disseram que era tão simples, que era tão fácil, que essa graça era tão abundante, tão suprema? Que palavrinha poderosa. Sim. Então nós sabemos, irmãos, sabemos de tudo isso. E obviamente que o desfrutar, como nunca mencionou aqui agora, o tomar posse, ele é progressivo. Ele é diário. Não é porque a gente terminou de compartilhar aqui que você já vai sair como rei. Ah, eu sou o rei, não, aí, pá. Você é, não é assim. Devagarzinho, com calma. Mas tudo começa aqui, no centro de controle. Se o centro de controle está no lugar certo, o resto flui. Marcelo, que é empresário, sabe, tudo que um empresário necessita é de uma nova mentalidade, de um novo mindset. Se o mindset do empresário mudou, tudo muda. A mesma coisa somos nós. Se a nossa percepção de Cristo, de quem Ele é, de quem nós somos nele mudar, a nossa vida muda. O problema é que nós estamos ocupados com prática. Nós estamos ocupados com dar conta aos outros e ao Senhor. Mas não estamos ocupados em estar diante dele. Porque todos nós queremos agradar a Deus, irmãos. Eu vejo no rosto de vocês, todo mundo aqui ama a Deus, todo mundo ama o Senhor, todo mundo quer agradar a Ele, todo mundo quer fazer coisas que agradem a Ele. Mas às vezes nós nos deparamos com pensamentos que são terríveis. Nos deparamos olhando para o nosso irmão e odiando ele. Isso não é de Deus, irmão. Como resolver isso? Só clamando, só estando nele. Não existe outra forma, irmão. Quando nós encontramos essa situação, nós dizemos a Ele: Senhor, eu preciso de graça. Me dá graça, eu quero graça. Então, nós sabemos. Depois nós nos consideramos, tomamos posse. Amém, Senhor. Se a tua palavra diz, amém. Eu sou rei e sacerdote, então amém. Eu preciso me comportar como tal. E depois que você se considera, aí então você se oferece. E nesse processo aqui, ainda não tem necessariamente nenhum tipo de atitude em si, a não ser essas três: de saber, considerar e oferecer. E eu tenho a impressão que esses três verbos, eles regem a vida cristã no sentido da progressividade da vida cristã. O nosso progresso na vida cristã vai estar relacionado ao quanto aplicamos essa simples regra.
de saber, considerar-se e oferecer-se. Óbvio que alguns vão mais longe do que outros, alguns vão mais profundo do que outros, porque obviamente existe o aspecto da vontade, a volatilidade de alguém querer desfrutar dessas riquezas. Mas perceba que Deus é tão gracioso que se você escolher desfrutar dessas riquezas, você jamais terá autoridade de olhar para o seu irmão com um olhar de julgamento e dizer: está vendo aí? Eu provo das riquezas de Deus. E você não. Nem isso Deus nos permite, porque tudo que provamos é pela graça. Tudo que desfrutamos é pela graça. Seja lá o que for, irmão. Você pode pensar no maior pregador de todos. Você pode pensar na pessoa que cura, que liberta, que faz o que for. É pela graça. Só pela graça, única e exclusivamente pela graça. Para finalizar, eu acho que eu não falei esse verbo ainda, não foi finalizar? Já falei? Não, né? Acho que não. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, do 1 ao 3, a gente só vê coisa terrível. Só coisa terrível, do 1 ao 3. Eu estava comentando com os irmãos na sexta-feira que um vendedor de joias, ele pega sempre um pano preto e bota no fundo, e ele pega a joia e bota na frente, para que aquele pano fundo, aquele background preto, possa fazer com que o brilho da joia, do anel, do colar, ele ressaia mais. A impressão que eu tenho é que Deus ele fez isso aqui em Efésios capítulo 2. Ele lançou o pano preto, pá! Isso é que vocês eram. E aí depois vem a conjunção adversativa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, não só sendo rico, mas por causa do amor que nos amou, amor não, grande amor, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que nós celebramos isso nessa manhã, porque quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e temos nova vida nele, porque Ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, o Pai nos insere em Cristo e somos ressuscitados com Ele. E por isso temos nova vida e podemos agradar a Deus no Espírito, por causa da ressurreição do seu Filho. E nada mais. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, preste bem atenção, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema, não é riqueza só, ou não é graça só, nós comentamos isso na sexta-feira, é a suprema riqueza da graça. Não é só graça, é suprema e é rica. Ô irmão, o que é isso? Nós não conseguimos conceber. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele finaliza: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, tendo compartilhado isso, liberado o encargo que estava no coração, nós precisamos orar e clamar por luz do Espírito Santo.
Esse mesmo Espírito que está aqui ouvindo a mim, que habita em mim, que está aí no Espírito dos irmãos, que está comunicando aquilo que Ele quer ao Espírito dos irmãos. Porque uma coisa é que Deus falou comigo, outra coisa é que Deus falou contigo. Cada um, segundo a sua disponibilidade, pegue a porção que o Espírito tem ministrado aos nossos corações. Esse mesmo Espírito, irmão, ele é o mesmo, mas ele tem uma palavra para ler, ele tem uma para Luca, ele tem uma para mim, ele tem uma para Ju. Ele sabe as nossas necessidades, mais do que ninguém. Nós olhamos apenas com olhos humanos. Olhamos aqui e vemos, o Ju está precisando de um carro. Vou dar um carro a Ju. Até a glória a Deus. Sai. Mas o Senhor, irmãos, não vê com olhos humanos. Ele vê o nosso interior. Não aquilo que às vezes transmitimos com os nossos olhos, mas aquilo que transmitimos com os nossos corações. Então Ele sabe da nossa necessidade. Então o que nós precisamos é conhecer a nossa identidade. E parte do que eu falei aqui, irmãos, nada mais é do que o ABC do Evangelho. Mas infelizmente temos sido reprovados nessa matéria. E assim como na vida humana, porque essa é uma outra regra de interpretação bíblica, que diz assim: primeiro humano, depois espiritual. Primeiro Cristo, primeiro Adão, depois Cristo. Primeiro corruptível, depois incorruptível. Se nós compararmos essa regra de interpretação, nós iremos entender que na escola, quem não aprende matemática básica e português básico, ou seja, interpretação de texto, vai ter problema lá no doutorado ou na graduação, se é que vai chegar no doutorado. Irmãos, como temos sido... Ou melhor, eu vou perguntar, é melhor do que afirmar. Será que temos sido aprovados nas lições básicas? Nos aspectos mais fundamentais da palavra de Deus e do reino de Deus? Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quais são as regras desse reino? Quais são as diretrizes desse reino? Temos seguido essas diretrizes? Temos sido aprovados nas matérias mais básicas? Ou ainda estamos se afogando em praia rasa? Deus tenha misericórdia de nós. E juntos nos conduza para Ele mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor querido, nós agradecemos pela Tua riqueza.